Boa noite. Hoje no Gerando Conteúdo a gente vai falar um pouquinho sobre infecções sexualmente transmissíveis. A gente vai entender o quão importante, o quão grave é essas aqui conosco. Já tá conectando pra gente bater um papo. Oi, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem, doutora Mariana? Seja bem-vinda de novo ao Gerando Conteúdo. Muito obrigada. Ó, depois Ali, do Aline me sucesso. iniciou nessa vida de live. É isso aí, eu já ia comentar. Depois do sucesso da primeira live, eu só vejo tu fazer live e tá aqui de novo com a gente. Pois Eu acho que é, tu gostou da coisa. gostei. A Aline me iniciou nesse momento de live e agora tô pegando gosto pelo negócio. Doutora, e a gente adora, tá? Ouvir e ver as informações que tu coloca. O De Carona com a doutora Mari, eu acho aquilo um canal, né? Um quadro, um bolaço, uma sacada muito legal de bater papo, da gente ter essa interatividade com outros profissionais de várias áreas ali contigo, que tu traz essa ideia do De Carona com a doutora Mari. Eu acho muito legal, sou suspeita para falar. Então, Quem bom, quiser, dá uma olhadinha lá no nosso Insta, né? No meu, @doutora Mari De Luca. Tem bastante informação legal no de carona, só aproveitando aqui, já falando um pouquinho. O por de carona a favor. gente sempre procura enquanto as pessoas vão entrando, né? A gente sempre procura convidar colegas, assim, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, que a gente sabe que tem muita informação boa e de qualidade para passar para a gente, né? Então, às vezes a gente pega muita informação aí que não é tão legal, assim, né? E não tem qualidade. Então, a gente, para quem quiser, tá muito legal, assim, tem um orgulho muito grande desse projeto que a gente fez. Temos fisioterapeutas, temos outros colegas médicos que estão arrasando e estão perdendo a vergonha também de falar, né, para um vídeo. Que o de Fazer um carona é um vídeo. jeito mais fácil, a gente está no carro, então a pessoa vai se soltando e vai falando, né? Não, e a correria do dia a dia, eu acho que a ideia do teu quadro foi muito legal. Pegar essa correria do dia a dia que tu tens e de carona com a doutora Mari. É uma ideia de estar de carona contigo, de estar indo encontro do Rapidinho. paciente, essa rede de apoio dos profissionais que tu traz para falar contigo. Então, é muito legal. Acho que vale a pena o pessoal acompanhar, seguir e aprender um pouquinho lá contigo também no canal. No teu canal Vamos lá. gerando de carona com a doutora Mari. Quero que a doutora Mari. Bom, vou começar te apresentando para quem ainda não tem o prazer de te conhecer, doutora Mariana De Luca, ginecologista obstetra aqui em Florianópolis. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre infecções sexualmente transmissíveis. Doutora Mariana, o que é isso? Tá, então, a gente conversou, né, Aline? A gente estava pensando no que, numa outra live, um assunto legal. E eu vou até já pedir desculpa, porque como é um assunto que tem muita coisa para a gente falar e que a gente acaba, às vezes, se empolgando, então pode ser que eu me empolgue, mas aí qualquer coisa a Aline fala para eu parar de falar um pouquinho, porque a gente gosta de falar, né, Aline? Aí juntou uma com a outra, Ok. já era. Então, quando a gente fala de infecção sexualmente transmissível, às vezes as pessoas perguntam, né? Porque fica aquela sigla IST. Mas o que é a IST, né? Porque até 2016 a gente conhecia como DST, né? As doenças sexualmente transmissíveis. Mas se o Ministério da Saúde em 2016 resolveu mudar para IST, seguindo a orientação da OMS. Por quê? Às vezes você pode estar com essas infecções e na maioria das vezes elas podem estar assintomáticas. Então, quando a gente pensava em doenças sexualmente transmissíveis nas DSTs, a gente só pensava assim, eu só tenho que me cuidar se eu tiver um sintoma, né? Então, por isso que hoje em dia a gente não chama mais de DST, mas sim de IST, certo? Tá. Vamos lá. Vai falando, senão eu vou me empolgando aqui. Se Tá, achar que eu... doutora, como é que é Então, transmitida essa IST normalmente? né? Então, essas infecções que são sexualmente transmissíveis, a gente pode dizer que elas podem ser transmitidas apenas pelo contato sexual, né? Algumas são transmissíveis, a minoria delas, elas podem ser transmitidas além do contato sexual também pelo contato com mucosa, né? Com a secreção que a gente encontra na vagina, né? Por alguma ferida, né? E também uma maneira de
de transmissão dessas infecções é pela mãe, né? A mulher, ela pode transmitir essa doença para o seu feto durante a gestação, no parto e também na amamentação. Por isso que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a atenção que a gente tem que ter nessas ISTs. Por que o Ministério da Saúde fica tão em cima da gente se cuidar e prevenir, que é o mais importante, essas doenças, essas infecções. Quais são as principais? Que a gente ouve muito falar, né? A gente conhece bastante, né? Já tem eu acho que a internet em si, o próprio Ministério da Saúde, nosso ginecologia, nosso acompanhamento médico de vida sempre frisa, chama atenção, a gente está sempre ouvindo. Quais são as principais? Então, essas infecções, às vezes elas são assintomáticas, mas às vezes a gente tem os sintomas. Então, quando a gente tem os sintomas, quais são a maioria desses sintomas, né? São feridas, né, no órgão genital feminino, masculino, na vagina, no pênis. Pode ser uma disúria, que a gente chama na medicina, que é uma ardência para urinar, né? A gente pode aparecer algumas feridinhas, como, por exemplo, as verrugas. Algumas dessas doenças, dessas infecções, às vezes aparecem o que a gente chama no popular, aquela íngua, que são os linfonodos da região inguinal que ficam aumentados, né? Então, esses são os sintomas que a gente mais tem, né? Mas às vezes a gente pode ter uma infecção sexualmente transmissível e não ter nenhum sintoma, como por exemplo, às vezes o HPV, né? O HPV a gente rastreia pelo exame o Papa Nicolau, né? A colpocitologia oncótica. E a gente, às vezes, a mulher está assintomática e a gente vê a presença daquele vírus, né? O HPV, a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, porque ele é um vírus que ele tem essa capacidade de mudar as células do colo do útero. E aí, mudando essas células, a gente vai ter uma lesão pré-câncer. Se a gente não fizer nada, a gente pode ter uma lesão cancerígena e ter a causa. Oi, Tudo doutora, bem? Tá me voltou. ouvindo? Agora sim, voltou. Tá. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, tá, mas é só uma coisinha ali que eu trato e acabou. Não, se a gente não tratar, a gente pode até levar o câncer, né? Como a gente conversou agora sobre o HPV. Então, a gente tem um monte de infecções, né? Mas o que a gente mais escuta falar e que a gente mais vê, então, é o herpes genital, né? A sífilis, a gonorreia, tricomonas, né, tricomoníase, a infecção pelo vírus do HPV, a infecção pelo vírus do HIV, também a gente passa pela relação sexual, né, as hepatites virais, né, então a hepatite B e hepatite C, que a gente escuta bastante. Doutora, é tanta coisa que se nós, né, jovens, adultos, a melhor idade, soubesse o tão perigoso o tão importante que é usar camisinha, se proteger na hora do sexo para evitar essa transmissão sexualmente, né? Seria muito mais fácil a gente não ter nada, né, doutora? E aí o que o Ministério fica falando pra gente e a gente tenta passar para a população, né? Erroneamente, se fica pensando, quando é uma infecção sexualmente transmissível, a gente tem que tratar só a população jovem. Não, né? Hoje em dia, a mulher e o homem têm relação sexual até o final da vida, né? Todo mundo quer preservar o apetite sexual, quer preservar a qualidade na relação sexual. Então, a gente não pode deixar de orientar também as pessoas mais velhas, né? É lógico que a educação sexual para a população mais jovem, realizada muitas vezes nas escolas, nas unidades básicas de saúde, elas são super importantes, né? Porque se a gente cria o hábito daquela pessoa que vai começar uma vida sexual a se cuidar, a se proteger, é muito melhor, né? Mas a gente também não pode deixar de pensar na mulher madura, no homem maduro também, né? Que muitas vezes não tiveram essa educação sexual quando eram adolescentes, né? Tá. E é cuidar de si e cuidar do próximo, né, doutora? Eu acho que é um ponto bem importante. Eu não estou cuidando só de mim. Eu estou cuidando do próximo, meu parceiro, da minha parceira. Eu acho que isso aí é bem maior do que só cuidar de si, né? Só se proteger. Doutora, então a prevenção, como é que eu posso ter essa prevenção desses ISTs? Então, a prevenção é a relação com o preservativo, né? Preservativo masculino ou preservativo feminino também, né? A gente não pode deixar de usar o preservativo,
né? E é dessa maneira que a gente consegue proteger a população maior, né? E através da relação protegida. Existe um programa bem interessante do Ministério da Saúde que chama Prevenção Combinada, né? Em que o objetivo é prevenir o HIV, prevenir as hepatites e as ISTs, né? Então, ele oferece o diagnóstico, o rastreio dessas doenças numa unidade básica de saúde, através do teste rápido, e ele consegue, através dessa prevenção combinada, na verdade, esse é um projeto super legal, que vale até a pena depois marcar uma live para conversar sobre ele. Mas um dos objetos é esse, dos objetivos é esse. É você aproveitar aquela paciente, aquela mulher, aquele homem que está indo ali para fazer um rastreio de uma relação que ele teve desprotegida. A gente já rastrear as ISTs, não perder o time e rastrear também o HIV ou alguma outra doença, né? E aí ele também vai usando os momentos de risco, né? Quando apresenta mais ou não, população que às vezes tem um diagnóstico de HIV, que às vezes é baixa imunidade, tem que testar mais vezes, né? Tá. E aí, para falar um pouquinho de prevenção, a gente pensa, então, usar a camisinha, então vamos lá, né? Então, o Ministério da Saúde dá a camisinha numa unidade básica de saúde. Todo mundo tem uma unidade básica de saúde perto da sua casa, né? São por distritos, por regiões, então é difícil você não achar. Ah, mas será que tem? Tem. Se você está com vergonha, vai lá na sua unidade básica de saúde, pede para a enfermeira da tua região, fala assim, eu queria pegar um preservativo, que a maioria das vezes a gente também encontra nas unidades básicas de saúde o preservativo feminino, né? Que é importante também a pessoa saber usar. Se não sabe usar, pede, pergunta. Na unidade básica de saúde sempre tem um profissional pronto para orientar, né? E também, se tudo bem, a gente teve um momento que eu não usei meu preservativo, que eu tive uma relação desprotegido e eu estou preocupada. O Ministério da Saúde, ele oferece para a população esses testes rápidos, né? Muito associado a essa prevenção. Então, quando a gente vai pensar no teste rápido, você tem que avisar, olha, eu estou vindo aqui para uma consulta porque eu tive uma relação sem proteção e eu quero fazer o rastreio. Então, a enfermeira, o médico da família vai fazer esse teste rápido com você, vai utilizar a janela, que às vezes, se a gente acha que pode estar naquela janela, depois de 30 dias a gente repete de novo o teste, né? Então, isso é uma coisa que está nas nossas mãos, é fácil acesso, só que a gente tem que ir lutar por isso, né? E tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás. Doutora Mariana, tem como eu sobreviver a vida inteira com a IST sem nunca saber que eu tive contato? Pode acontecer, né? Mas aí geralmente ela vai no futuro te dar algum sintoma, né? A maioria delas. Mas às vezes a gente fica com ela incubada e demora um pouco para fazer algum sintoma, né? Ter, como é que eu vou te dizer? Ter alguma queixa, né? Tá. Então, o que acontece às vezes é, por exemplo, você tá com uma clamídia, que é uma IST, e tem uma dor pélvica, mas não acha que isso possa ser uma infecção sexualmente transmissível, né? E aí você fica com essa clamídia, que no futuro pode te causar uma infertilidade, né? Ou então você está grávida, chega a engravidar, pode causar um aborto, né? Então ela está presente em outros motivos. Normalmente, uma hora ou outra, vai aparecer algum sintoma para identificar que eu tive contato com uma infecção. Doutora Maria, fala, desculpa. Pode falar, que depois eu vou. Não, eu ia te perguntar das tuas pacientes gestantes. Eu acho que é um público interessante da gente entender quais são as complicações que a tua paciente gestante pode vir a ter por causa de uma infecção sexualmente transmissível. Uhum. Então, na gestante, essas infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem que dar uma atenção maior. Então, quais são os protocolos de qualquer pré-natal? A gente, no pré-natal, tem que rastrear algumas ISTs. Então, quais são elas? HIV, né? Isso daí, qualquer paciente faz o pré-natal no particular ou no público, ela tem que fazer isso. O HIV, hepatite B, hepatite C, né? Sífilis, pelo menos essas 4. E a gente tenta rastrear também a clamídia, né? Às vezes a gente não consegue na unidade básica de saúde,
mas a maioria das vezes dá para fazer até no preventivo hoje em dia, no meio líquido, a gente já rastreia com o PCR a clamídia. Aqui a gente ainda não tem o preventivo no meio líquido de fácil acesso na unidade básica, tá? E por que a gente tem que fazer esses exames? Porque muitas vezes a paciente está assintomática e ela está com aquela IST. E essa IST, como a gente já viu, ela pode ser transmitida para o feto durante a gestação, no parto e na amamentação, né? E aí, se você não trata, você pode causar uma perda gestacional, um aborto, você pode causar um parto prematuro, às vezes, levando a um natimorto, né? E você também pode causar, às vezes, uma sífilis congênita, que é quando esse bebê vai nascer com algum problema, né? E às vezes é um problema sério. Então, pegando o gancho da gestante que você estava falando, quando a gente pensa em sífilis, é um absurdo, assim, a gente chega a pensar, né? Hoje em dia, a gente tem gestantes com diagnóstico de sífilis, né? Na verdade, não é nem um problema gestante, porque se você faz o diagnóstico correto no pré-natal, você trata de uma maneira fácil de se tratar, né? Com uma medicação das mais antigas que a gente conhece, que é a penicilina, né? Que a gente tem na unidade básica em todos os lugares. Mas que às vezes, se você não trata, se você não faz esse diagnóstico no pré-natal, você pode levar um óbito fetal ou uma sífilis congênita, que é extremamente grave. Então, pegando esse gancho, eu peguei até os dados aqui da sífilis, do Ministério da Saúde, que 2005 a 2013, que já faz um tempinho isso, a gente teve aumento de 1.047% do diagnóstico de sífilis nas gestantes. Né? Isso é um absurdo, assim, como a gente vê que o pessoal ainda tem relação desprotegida, né? E aí a sífilis, quando ela atinge o bebê, a gente fala que é uma das doenças que a gente tem que notificar, né? Que algumas doenças o Ministério pede para a gente fazer que são notificações obrigatórias, né? Então, quando a gente pega uma paciente com sífilis, a sífilis congênita, a gente tem que comunicar ao Ministério da Saúde. E nessa mesma pesquisa, aumentou 135% o número de sífilis congênita, né? Ah, mas aí você só vê daquela pacientezinha, coitada. Não, a gente vê sífilis congênita na maternidade privada e na maternidade pública, né? Então, isso até, se tem alguma gestante aqui vendo, ou uma puérpera, pode falar, né? Que às vezes, quando vai ganhar o bebê, eu fiz o pré-natal todo certinho, mas mesmo assim, na hora que eu internei, fizeram um teste rápido. Um dos testes rápidos que a gente faz quando interna, e aí o Ministério manda fazer todo mundo, independente se fez o pré-natal ou não, é da sífilis. Por quê? Porque o caso de sífilis congênita aumenta absurdamente, né? E é um tratamento, mais uma vez falando, barato e fácil de fazer, né? Que não tem problema, a grávida tem que tratar. Mas tem que lembrar também que tem que tratar a grávida e o parceiro, né? Essa é uma dica interessante. Não adianta só a paciente, né? Isso, as ISTs, às vezes a gente trata a paciente, né? No meu caso, que eu sou ginecologista, a mulher, mas a gente pode ter um urologista que trata o homem. E aí, essa pessoa, e também vai muito da pessoa, né? Essa pessoa tem diagnóstico de sífilis. Qual é a obrigação dela moral? Avisar para quem ela teve relação sexual que ela tem diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível. Para essa pessoa ir na unidade básica ou ir no seu médico, fazer o rastreio e tratar assim que o mais rápido possível. Quando a gente não comunica a quem a gente teve relação sem proteção, que a gente tem esse diagnóstico, essa pessoa, então assim, eu não comuniquei para a pessoa que eu tive relação, então ela vai continuar tendo relação. Muitas vezes essa pessoa tem o hábito de ter relação sem preservativo e aí vai se propagando as infecções que algumas delas realmente, tipo a sífilis, é um absurdo ter tanta gente, tanto diagnóstico de sífilis, né? Principalmente na gestação. Doutora Mariana, eu acho que da live hoje que a gente, né, bateu esse papo para entender um pouquinho o que é da importância do cuidado, né, a si e ao próximo, eu acho que é essa dica aí. Se recebeu um diagnóstico de uma IST, sabe que tem, usar camisinha, se preservar, preservar o outro, avisar o outro para que ele também se cuide, para que não tenha relação, para a gente tentar de uma maneira, cada um fazendo a sua parte, tentar diminuir essa disseminação absurda dessas infecções, né? Exatamente, porque
a gente para pensar, você vê assim, meu Deus, tem uma mulher perdeu um bebê, ou ela teve um acometimento por uma doença que é fácil de tratar, né? Não é assim, é porque realmente é um diagnóstico difícil de fazer. Não, não é um diagnóstico difícil e é fácil de tratar, é um tratamento barato que a gente tem, né? Então, por exemplo, por que também a gente gosta de rastrear a clamídia? Porque a clamídia é uma infecção sexualmente transmissível que não é difícil de tratar também na gestação, né? Mas que se a gente não trata, e às vezes, por exemplo, a mulher tem que tratar e ver se curou, né? Porque a clamídia, em excepcional, é uma bactéria que tem um ciclo intra e extracelular. Então, às vezes, a gente acha que ela morreu e ela não morreu. Então, por isso que às vezes tem que repetir o exame, fazer o controle, tratar o parceiro, né? Também. Porque é o caso de todas as infecções sexualmente transmissíveis, né? Você vai lá, trata. Aí você não trata o seu parceiro. E ele tá lá com a infecção assintomática. Daí vocês vão ter relação de novo e vai ser o ping-pong. Um passa pro outro, um passa pro outro e nunca a gente consegue resolver. Então, tratar é super importante. Tratar parceiro é mais importante ainda. A gente não pode deixar. Senão não adianta. Vai ser um tratamento que vai passar que vai por água abaixo. Tem cura, doutora? Tem. A maioria das ISTs? A maioria das ISTs tem curas, né? Mas, por exemplo, o HIV é uma doença, é uma infecção, perdão, o hábito da doença ainda tá aqui. É uma infecção que a gente ainda não tem a cura, né? Mas que hoje em dia a gente consegue conviver super bem com, né, quem tem o diagnóstico. É lógico, tem que cuidar da imunidade, fazer todo o tratamento para tudo ir caminhando de uma maneira mais leve, né? Doutora, eu acho que a gente tem live para 365 dias do ano, se a gente for falar de cada uma um pouquinho, né? Que loucura, que coisa. Pode vir a óbito, doutor, o paciente que tem alguma IST? Claro, HIV a gente sabe que sim, né? Mas alguma outra porque mais comum, tipo herpes, clamídia, essas aí tem a óbito? É porque, às vezes, a IST vai levando, né? Então, por exemplo, o HPV é uma infecção sexualmente transmissível. Se você não tratar, ele vai levar ao câncer. Se você não tratar o câncer, você pode, sim, ir a óbito pelo câncer de colo de útero, né? É a mesma coisa do vírus do HIV. Ele vai baixar a tua imunidade e vai te levar a um montão de infecções oportunistas. Então, tem que, sim, tratar, né? Entendi. Tá. A gente não pode deixar de tratar. Deixa eu ver se eu tinha anotado mais coisas aqui. Eu ia perguntar se tem mais alguma coisinha legal, relevante para nos trazer, ou alguma mensagem, além de todas essas que a gente falou, da importância do cuidado de a si, o parceiro. Tens alguma outra mensagem que a gente pode deixar para suas gestantes? Não sei. Eu acho que o mais importante, sem dúvida, é quem é gestante, né, é correr atrás de um pré-natal bem feito, né? Se você conseguir se organizar e fazer uma boa consulta pré-gestacional, você pode fazer o rastreio dessas ISTs, né? E até, às vezes, se você tiver sintomático, você vai tratar e vai ir para uma gestação de uma maneira mais leve. Tá. Né? Mas tudo bem, se você não conseguiu fazer essa consulta pré-gestacional e teve diagnóstico de uma ST durante a gestação, não tem problema, é só tratar. Mas tem que fazer esse rastreio, né? E aí a gente, pensando não só na paciente da gestação, que está grávida ou que está pensando em engravidar, pensando numa mulher, a gente ainda vê no consultório muito tabu, assim, do tipo, eu sou casada, eu tô namorando uma pessoa já há muito tempo, não vou... Porque às vezes a gente fala, vamos fazer sua rotina, vamos fazer um rastreio de ST. Não tem necessidade, né? O ideal é você fazer, pelo menos, de uma vez ao ano, de 2 em 2 anos, pelo menos, esse rastreio dessas ISTs, né? Porque muitas vezes a gente está assintomática. Então, por exemplo, às vezes tem uma paciente que tem uma dor crônica e não sabe o que é. Ou às vezes, assim, meu parceiro estava com uma ardência para urinar, que a gente, né, disúria, que a gente tinha falado. Mas não deve ser nada, daqui a pouco vai melhorar. Não, às vezes é uma IST que está começando nele, e de repente você está assintomática, né? E vocês poderiam perder esse gap de tratar corretamente, né? E aí também, a gente também vendo umas orientações do Ministério da Saúde, a gente teve uma pesquisa que eles fizeram que mais da metade das pessoas falou que depois que tem uma relação, usa a camisinha na primeira relação. Então, por mais que ela não tenha uma relação contínua com aquela pessoa, não tá namorando, sei lá, não tem nada assim fixo, né, como dizem hoje em dia, mas depois que ela teve a primeira relação, ela não usa camisinha mais, né? E aí que tá a grande questão, né? Então, a gente tem que sempre pensar no preservativo de uma maneira de se prevenir,
né? Porque o grande lance é isso, é você prevenir. É mais barato para o sistema de saúde, é melhor para você que não se expõe, né, a uma infecção. E muitas vezes essa infecção pode causar um problema muito maior que às vezes a gente não pensa, né? Como a gente conversou sobre infertilidade, às vezes levar a um diagnóstico de uma neoplasia, né? Então, a IST é fácil de diagnosticar, fácil na maioria das vezes de tratar. Então, a gente não pode perder isso, entendeu? Eu acho que a Procura mensagem é essa, né? A gente fica meio indignado de ainda ver sífilis congênita. Eu acho que ver sífilis congênita é uma coisa que deixa, assim, qualquer obstetra, assim, cara, como pode? Né? Porque, pô, fazer penicilina, bezatina na galera, resolveu, faz o bezetacil, trata o marido, repete o exame, e a gente vê aos montes ainda paciente com esse diagnóstico, né? Bebê nascendo comprometido, né? Procure Então, seu médico, faça seus exames, procure o seu obstetra para fazer um pré-natal, uma consulta pré-gestacional. Eu acho que a gente aqui encheu de informação, né, doutora? E agora, o Gerando Conteúdo vai também para o YouTube, tá? É só para te dizer que tu também vai estar no YouTube. Então, agora é mais um meio para a gente tentar disseminar um pouco mais de informação de saúde, de bem-estar para as pessoas, para quem está na internet querendo esse tipo de informação. Então, a doutora Mariana De Luca, no Gerando Conteúdo, vai estar aqui um pouquinho já no YouTube. Tá bom? Ai, que legal. Que legal. Doutora, adorei, Sabrina. Te agradeço tu nos explicar um pouquinho o que é, né, a grandiosidade dessas infecções, para a gente entender realmente e acender aquela luzinha importante, né, amarelinha de atenção, de cuidado, Isso. né? A gente está acabando o Outubro Rosa e a gente pensa sempre, né, no cuidado da mulher e de tudo mais, mas tem que pensar que o cuidado tem que ser constante, né? Cuidado com a saúde não pode ser só no Outubro Rosa ou só para o câncer de mama, né? São coisas simples que a gente pode prevenir, tratar, né? Evitar uma disseminação daquela doença. Basta você ir no seu médico, se você é mulher, no seu ginecologista, fazer sua consulta de rotina. Se teve uma relação com algum risco, comentar, para ter aquele rastreio mais acurado, né? Tem alguns sintomas. E você que é homem também, você tem que ir no seu médico, seja um clínico, um médico da família, ou no seu urologista, não apenas se você tiver com algum sintoma, com alguma coisa, né? E o mais importante, a mensagem, eu acho que é usar o preservativo e cuidar do parceiro também, né? Não fique com vergonha, né? Que eu não vou contar pra ele que eu estou com diagnóstico disso. Tá, mas aí tu vai voltar a ter o mesmo diagnóstico. Vocês vão voltar a ter relação e você vai voltar a ter. Já era vergonha, né, doutora? Não tá mais uma era de ter vergonha. Ainda mais com um parceiro teu, né? Tu tens que ter totalmente um diálogo para conversar, para, né, expor essas coisas da rotina. Doutora Mariana, muito obrigada. Vai descansar, vai cuidar dos pequenos. Ó, o Gabriel já esteve por aqui também. Então, vai aproveitar um pouquinho a noite e vai descansar, que eu sei que hoje foi cansativo. Tá bom? Tá bom, gente. A gente combina mais lives. Quem quiser, depois a gente vai salvar, né, Aline? Você me ajuda aqui a salvar. Salvarei aqui no IGTV, passei no YouTube, no Spotify e depois te mando para te colocar no teu Insta. Isso. Quem gostou, manda para alguém essa live, que é interessante a gente passar esse conhecimento bom, fácil, né? Verdade. E tentar diminuir cada vez mais essas ISTs aí pelo nosso país. Isso sim. Um beijo, bom descanso. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo, gente. Boa noite. Tchau.